Beto deu a introdução da minha palavra nessa noite. E a palavra dessa noite, ela tem como um tema: tira a minha alma do cárcere. E Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vou aliviar vocês. Jesus disse que aliviar nós do cansaço e do peso que estava sobre os nossos ombros. Essa foi a promessa de Jesus: vinde a mim, todos que estáis cansados. Nós encontramos na raiz de Jesus. A raiz de Jesus é Davi. Nós encontramos no Salmo 142. Abra sua Bíblia comigo. Salmo de número 142. Será que tem muita gente que mora fora da cidade de Ubá que foram votar? Ou será que o pessoal ficou em casa para saber do resultado? Salmo de número 142. Quem encontrou? Diz assim: em alta voz ao Senhor, em alta voz suplico ao Senhor as suas misericórdias. Derramo diante dele a minha queixa, e ele apresento a minha angústia. A ele apresento a minha angústia. Quando esmoece em mim o meu espírito, tu conheces o caminho que devo seguir. Na vereda que percorro, ocultam a minha armadilha para mim. Olha para a direita e vê que ninguém se importa comigo. Olha para a direita, vê se tem alguém que se importa com você. Davi disse: eu olho para a direita. Agora olha para a esquerda, vê se tem alguém que se importa com você. Davi disse: eu olho para a direita e vê que ninguém se importa comigo. Perdido está para mim o refúgio. Ninguém se preocupa com quem? Com a minha alma. Está assim na sua Bíblia? Davi disse: ninguém se preocupa com a minha alma. A ti, Senhor, clamei, declarando: tu és o meu refúgio, minha partilha na terra dos viventes. Em algumas traduções diz assim: tu és a minha riqueza na terra dos viventes. 6. Atendo aos meus apelos, pois estou muito exausto. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. E agora vem o capítulo, o versículo dessa noite, que é o 7, o último desse livro, onde ele faz um clamor dizendo: tira a minha alma desta prisão, para que eu te dê graças ao teu nome. Então os justos me rodearão por causa da tua bondade para comigo. Eu não sei se tem alguém aqui que se encontra como Davi, mas gostaria que você fechasse os seus olhos e fizesse essa oração de Davi, dizendo: Senhor, eu preciso de uma libertação nessa noite. Espírito Santo, o Senhor conhece cada um aqui nessa noite, inclusive a mim, e vê a necessidade que eu tenho do Senhor. E o Senhor conhece o coração de cada um, o Senhor sabe o propósito de cada um, por que nós estamos aqui nessa noite. Então nós queremos que o Senhor fale aos nossos corações. Nós queremos que o Senhor ministre no nosso coração a tua palavra, porque o Senhor tem total autoridade sobre nós. Em nome de Jesus, venha nos libertar nessa noite. Venha, Senhor, tirar a nossa alma da prisão, no nome de Jesus. Amém, amém. Como nós temos falado, nós acreditamos na tricotomia humana.
E a tricotomia humana, ela é composta de alma, corpo e espírito. Jesus, ele veio para salvar. Ele veio para salvar o nosso espírito. Mas ele disse assim: eu vou para o Pai e rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o Consolador. Ele estará com vocês. Jesus morreu na cruz para salvar o nosso espírito do inferno, do Hades. Mas Ele enviou o seu Espírito para quê? Qual é a função do Espírito de Deus que habita em nós? A função do Espírito de Deus que habita em nós é nos orientar e nos libertar a alma. Jesus salva o Espírito e o Espírito de Jesus liberta a alma. E o que mais me impressiona dentro disso é que existe 2 cativeiros para o ser humano, composto de alma, espírito e corpo. Corpo, alma e espírito. Existem 2 cativeiros. O cativeiro é o que prende o espírito e o cárcere é o que prende a alma. Então, Jesus veio para libertar o espírito do cativeiro. Nós estávamos presos no cativeiro, aonde já estávamos condenados à espera da nossa condenação. Preso no corredor da morte, à espera da nossa condenação. Então Jesus veio e nos tirou do cativeiro. Amém? Somos livres por Jesus. Agora o Espírito vem e tira a nossa alma do cárcere. Então Jesus salva o nosso espírito e o Espírito de Jesus salva a nossa alma. Entenda isso. Então há cativeiro e cárcere. Muitos podem ter saído do cativeiro. Muitos podem, se for hoje, podem ir para o céu, mas continuam presos no cárcere. Muitos podem ter aceitado Jesus e já não se encontra mais em um cativeiro, mas se encontra em um cárcere. E é sobre isso que nós iremos falar, porque nós iremos falar de um homem que é segundo o coração de Deus. E o que mais me impressiona a espiritualidade de um homem está na sua humanidade. A maior espiritualidade de um homem está na sua humanidade. Porque somente um ser humano que entende que precisa de uma libertação, da libertação do cárcere a qual ele encontra. Enquanto a pessoa não se torna humano e vê que necessita de Deus, necessita de Jesus, ela não é liberta. Ela não consegue ser livre. Ela não consegue ser feliz. Ela não consegue viver. Então a maior espiritualidade está na humanidade. No humano que diz: eu preciso de Deus. No humano que, independente da situação a qual ele está, do posto a qual ele ocupa, da unção a qual está sobre a vida dele, ele diz: eu preciso de Deus. Então a maior espiritualidade está na humanidade. Porque é só os humanos que precisam de Deus. Só quem é humano, quem não é humano, não busca uma Deus. Quem é humano não precisa de Deus. Mas aqueles que entendem a sua humanidade, aqueles que entendem que o humano é composto de corpo, alma e espírito, eles sabem então que necessita de Jesus. E aqueles que sabem que necessita de Jesus, sabem que o Espírito de Jesus irá nos libertar do cárcere. Então entenda nessa noite que o texto que nós acabamos de ler foi de um homem chamado Davi, um pequeno grande homem, que quando Deus chama Samuel, lá em 1 Samuel, Deus chama Samuel e diz: Samuel, eu encontrei na terra um homem segundo o meu coração. Esse homem diz: tira minha alma do cárcere, é um homem segundo o coração de Deus. Isso dá-nos de entender que, mesmo o homem sendo segundo o coração de Deus, ele não está isento de uma prisão de alma. Mesmo o homem sendo íntimo de Deus, ele pode ficar preso. Mesmo o homem sendo chamado por Deus, mesmo o homem sendo ungido por Deus,
mesmo o homem sendo escolhido por Deus para ser rei do seu povo, pode estar em uma prisão. Se um homem que é segundo o coração de Deus, se um homem que é ungido de Deus como rei de Israel, se um homem que foi escolhido, se um homem que venceu um gigante, entrou em uma prisão, entrou em um cárcere, eu e você também poderemos estar em um cárcere. Nós não estamos isentos dele, mas eu quero dizer que ainda que estamos em um cárcere, o Espírito Santo de Deus tem o poder de nos libertar. E se você encontra nessa situação nessa noite, eu quero dizer, receba a libertação. Receba a libertação do cárcere a qual nós nos encontramos. Entenda isso, querido. Davi pede a Deus. Quando Davi escreve esse salmo, eu não sei quantos entendem, eu creio que muitos. Obrigado pela água. Ele tinha acabado de vencer o maior desafio de Israel, que era o gigante. Vocês conhecem a história. Então a promessa do rei Saul para quem vencesse o gigante era casar com uma filha dele e morar no palácio. Davi então vence o gigante, casa com uma filha de Saul e vai para o palácio. Agora no palácio, quando Davi vence o gigante, ele já era escolhido para ser rei. Ele já tinha recebido o chifre cheio de azeite na sua cabeça. Samuel já havia ungido Davi como rei de Israel. A família de Davi sabia que ele era rei de Israel. Davi sabia que ele era rei de Israel. O profeta Samuel sabia que ele era rei de Israel. E então agora ele está na casa do seu sogro Saul. E Davi começa a vencer as suas batalhas, a qual levanta uma inveja do seu sogro. O sogro começa a ter inveja de Davi e começa a perseguir Davi. E então Davi foge e procura uma caverna chamada Caverna de Adulão. Quando você for em Israel, você vai ver. A Caverna de Adulão é uma das cavernas mais visitadas em Israel. Nós tivemos a Caverna de Adulão e eu trouxe algumas pedras da Caverna de Adulão. Não sei para quê não, mas eu trouxe. Era a Caverna de Adulão, eu falei, vou levar. Então assim, Davi se esconde lá na Caverna de Adulão. E quando ele diz assim, eu olho para a direita e não vejo ninguém que se preocupa comigo, porque ele estava sozinho dentro de uma caverna. O rei de Israel, o homem ungido de Deus, o homem que foi escolhido para ser o maior rei de Israel, se encontra dentro de uma caverna e fugindo do seu sogro, porque o seu sogro procurava matar Davi. Então Davi, dentro de uma caverna, ele começa a clamar ao Senhor. E como eu tenho dito aqui, existe orações e existe clamor. Tem hora que nós temos que fazer orações, principalmente quando você está trabalhando. Você pode orar trabalhando, e ninguém precisa de saber que você está orando. Quando eu estou dirigindo, eu dirijo, eu oro. E preste atenção, quando eu estou dirigindo, eu oro de olho aberto, sabia? Eu oro de olho aberto. Tem gente que acha que tem que fechar o olho para orar. Mas eu estou dirigindo, se eu fechar o olho eu posso bater. Então eu oro de olho aberto. Tá? Os motoristas aí podem orar de olho aberto quando você estiver no volante. Então eu oro quando eu estou dirigindo. Eu oro quando eu estou trabalhando. Eu oro quando eu estou dirigindo a minha moto, quando eu estou pilotando a moto. Mas quando eu estou clamando, não. Porque é uma diferença muito grande em orar e clamar. E nós acabamos de ler que Davi clamou. E eu creio que Davi estava dentro de uma caverna. Ele olhou para o lado e disse, ninguém está se preocupando comigo. Ninguém está nem aí para mim. Ele olha para o outro lado e diz, não tem ninguém, estou sozinho. Então ele diz, ó Deus, o Senhor não está vendo que ninguém preocupa com a minha alma? O clamor de Davi é, Deus, ninguém se preocupa com a minha alma. Quanto se preocupa com a sua alma? Quem que está do seu lado que está preocupando com a sua alma? Quem que valoriza a sua alma, querido? Davi disse que ninguém se preocupa com a minha alma. Ele não diz assim, ninguém está preocupado com me dar alimento, ninguém se preocupa em trazer comida para mim, ninguém se preocupa com minha roupa. Mas Davi diz, ninguém se preocupa com a minha alma. Eu quero dizer que o maior responsável pela sua alma é você.
Quem tem que cuidar da sua alma é você. Quem tem que cuidar do seu sentimento é você. Ninguém estava nem aí para o rei de Israel. E deixa eu te dizer, ninguém estava nem aí para o sucessor do rei de Israel, que é Yeshua. Ninguém se preocupou com ele, com a alma dele. Se ninguém preocupou com o homem mais santo que pisou nessa terra, chamada Jesus Cristo, se ninguém preocupou com ele, se ninguém deu valor a ele, se ninguém estava nem aí para até mesmo seus discípulos o negou, se ninguém preocupou com Jesus, e tem muitos que ainda não estão nem aí para ele, se ninguém preocupou com Jesus, será que eles vão preocupar comigo e com você? Será que alguém vai parar e vai ficar pensando, será que se eu falar isso eu não vou ferir ela? Será que se eu fizer isso eu não vou ferir ele? Será que você acha que alguém, querido, não, o único que preocupa comigo, com você, se chama Jesus o Cristo. Ele está preocupado comigo, Ele está preocupado com você. Ele enviou o seu Espírito para nos guiar e nos tirar do cárcere a qual a nossa alma se encontra. Ele está preocupado com a minha felicidade, Ele está preocupado com a minha alegria. Deixa eu te dizer, Deus não tem pacto com o sofrimento. Deus não está feliz com o sofrimento. Deus não quer sofrimento. Há uma diferença muito grande entre sofrimento e sacrifício. Tem gente que está passando por tribulação e dizendo, Deus está me provando. Que está nada. É você que está sendo provado pelos seus próprios meios. Você que causou isso. Isso não tem nada a ver com Deus. Você quem procurou esse cárcere. Você quem procurou estar preso. Não tem nada a ver com Deus. E aí nós ficamos dizendo, Deus está me testando. Eu estou passando pela moema de Deus. Eu estou passando pelo sacrifício de Deus. Eu estou num sacrifício. Não, há muita diferença entre sacrifício. Há muita diferença em sofrimento. Deus quer o nosso sacrifício, mas Deus não quer o nosso sofrimento. Não, pastor, Deus não quer sacrifício. Sim, Deus quer. Deus não quer sacrifício mais de animais, de matar animais. Deus não quer sacrifício de sangue de animais, mas Deus quer o nosso sacrifício. Estar aqui hoje é um sacrifício. Estar aqui hoje é um sacrifício. E essa semana nós temos que sacrificar, porque na nossa semana da primícia, acompanhar a semana da primícia todos os dias está aqui é um sacrifício, que muitos não conseguem sacrificar isso. Aí eu te digo, Deus quer o nosso sacrifício. Deus quer que a gente sacrifique o nosso tempo para estar na presença dEle. Deus quer que nós sacrifique a nossa vontade para estar na presença dEle. Deus quer que a gente sacrifique aquilo que nós queremos fazer para fazer o que Ele quer. Deus ama esse tipo de sacrifício. Deus não ama o sacrifício de eu ficar de joelho ou de subir uma escada. Eu preciso de fazer isso porque... Não, esse não é o sacrifício que Deus quer. Eu preciso me sacrificar, ficar uma semana de jejum sem comer. Não, não é isso. Esse não é o sacrifício que Deus quer. Deus quer que nós sacrificamos a nossa vontade, os nossos desejos, a nossa carne. Esse é o sacrifício que agrada a Deus. Então há uma diferença entre sofrimento e sacrifício. Não entenda que o que nós estamos passando seja sacrifício. Pode ser sofrimento. E se for sofrimento, eu quero te dizer, Deus pode te libertar nessa noite. Não, talvez você não entendeu. Deus pode te libertar nessa noite. Se é um sofrimento, basta você clamar. Se é um sacramento, basta você fazer como Davi, abrir a sua boca e dizer, Deus, tira a minha alma do cárcere. Se você se encontra com a sua alma dentro de um cárcere, porque há duas dimensões, queridos. A espiritual e a física. A espiritual, Jesus libertou na cruz do Calvário quando Ele diz, está consumado. Agora a física é onde o Espírito de Deus tem que trabalhar na nossa vida e fazer a obra na nossa alma. O primeiro nível é a salvação. O segundo nível, a libertação. Entenda que a nossa alma, quando você aceita Jesus, ela não se converte. A nossa alma não se converte, mas o nosso espírito sim. Então você pode ter a salvação e não pode ter a libertação. É difícil de entender isso?
Pô, eu posso ser salvo, mas não posso ser liberto? Sim. Tem gente que pode ir para o céu, mas continuar preso, sem viver a vida que Deus proporcionou para ele, sem viver a paz que Deus disse: ei, deixa a minha paz eu vos dou. Tem gente que pode ir para o céu, mas viver uma vida de tormento na terra, pode viver uma vida de desgosto na terra, pode viver uma vida: eu não consigo ser feliz, tudo que eu faço não dá certo, para onde que eu vou? Uma pessoa pode viver uma vida amargurada na terra e mesmo assim ir para o céu, mas isso não é a vontade de Deus para você. A vontade de Deus é que você tenha vida e a tenha em abundância. Por isso Ele enviou o seu Espírito para nos libertar, o seu Espírito para nos conduzir, para nos tirar dessa prisão, desse cárcere físico que a nossa alma talvez encontra. E o que hoje as pessoas mais investem não é na sua alma, é no seu corpo. E eu disse isso a semana passada aqui. As pessoas estão investindo muito mais no corpo do que na alma. E o seu corpo, querido, por mais que você invista no seu corpo, ele vai acabar num certo tempo. Você não vai conseguir manter um corpão saradão, bonitão, por muito tempo. Mas a alma você pode manter por toda a sua vida. A sua alma pode ser feliz por toda a sua vida. Porque entenda que Davi disse: tira minha alma do cárcere, não tira eu da caverna. Davi estava dentro de uma caverna. Davi estava correndo do seu sogro. Talvez ele poderia clamar a Deus e dizer assim: Deus, eu sou rei, eu fui ungido pelo Senhor, e agora o Senhor me deixa passar por essa situação. Eu estou um rei dentro de uma caverna fugindo. Mas nós não encontramos Davi reclamando, nós não encontramos Davi murmurando, nós encontramos Davi dizendo, clamando a Deus: tira, Senhor, a minha alma do cárcere. Nós não encontramos Davi dizendo assim: Senhor, me tira desse lugar, Senhor, eu estou dentro de uma caverna. Nós não encontramos Davi dizendo: Senhor, me arranca desse serviço, Senhor, tira desse serviço porque as pessoas estão me perseguindo. Senhor, mata o meu vizinho, porque o meu vizinho não me deixa em paz, Senhor. Eu sou crente, ele não é. O Senhor tem que me abençoar porque eu sou seu filho, Senhor. Ele não é, mata o meu vizinho. Oh, não, querido, a gente não vê Davi clamando a Deus, pedindo para tirar ele da circunstância. Não era a circunstância que estava em volta de Davi que mantinha ele preso, mas era a sua alma que mantinha ele preso dentro de um cárcere. Porque quando a sua alma é liberta, você pode estar dentro de uma prisão, como estava Saulo, dentro de uma prisão, e mesmo assim cantar louvores ao Senhor. Quando a sua alma é liberta, você pode estar com 10 centavos no bolso e dizer: Deus é bom, Deus é maravilhoso. Quando a sua alma é liberta, você pode receber uma má notícia e dizer: Deus está no controle. Quando a sua alma é liberta, você pode receber uma má notícia e entender, dizendo: quem Deus pertence ao Senhor, e isso daí não vai mudar aquilo que está dentro de mim. Então, quando nós temos a alma liberta, querido, o que acontece do lado de fora não muda o que está do lado de dentro. A circunstância do lado de fora não tira a paz interior que há dentro de nós, não tira a certeza. Más notícias não roubam a nossa paz, má notícia não tira o nosso sono, má notícia não nos incomoda, muito pelo contrário, nos alerta. Opa, Deus, eu recebi uma notícia, agora vamos lá, eu e o Senhor vamos vencer em nome de Jesus. Está entendendo? Mas agora, quando a alma está no cárcere, qualquer notícia é uma bomba. Qualquer notícia arranca a paz. Qualquer notícia tira o sono. Qualquer notícia, qualquer palavra que vem, perde o sono. E qualquer palavra que vem, entramos na maior venda que toda farmácia hoje. Vamos ver se você adivinha. Quais são os maiores medicamentos, o número maior de medicamento que é vendido hoje na farmácia? Antidepressivo. Nunca se vendeu tanto Rivotril como nessa geração. Nunca se vendeu tanto diazepam, diapazam, cronepazam, colopazam, tudo de pazam. Quanto? Está aqui.
que tem autoridade para falar sobre isso, que trabalha lá. 5.000 por dia que sai desses prazãs. Prazã. 5.000 por dia. É a geração mais drogada de todo o tempo. É a geração mais presa, porque esses medicamentos, eles trabalham aonde? Diretamente na alma, nos sentimentos. Eles trabalham para trazer um tempinho de paz, para trazer aquela sensação de que está tudo bem. Mas sendo que na verdade não. Que quando o período dele passa, quando a ação dele passa, volta tudo de novo. É a maior geração drogada. É uma geração que está maquiando o sofrimento. Está sofrendo e aí procura um meio de maquiar o seu sofrimento. E qual é o meio de maquiar o seu sofrimento? No Rivo. E o Rivo passou a ser algo natural. Como se fosse um remédio qualquer, como se fosse tomar um sorrisal para dorzinha de barriga. Hoje é normal as pessoas dizem, eu estou no Rivo. Ah, toma um Rivo que vai resolver o seu problema. Você está estressada demais. Eu comecei a tomar o Rivo e melhorei. Isso está parecendo normal, querido. E eu quero te dizer que isso não é normal. Em nome de Jesus, se tem alguém que toma, está repreendido. Não vai precisar de tomar mais, porque o Espírito Santo vai tirar a sua alma do cárcere. Isso não é normal, ainda que eu estou dizendo que não sou nenhum louco dizer que você pare de tomar se você está tomando. Nem isso que eu estou dizendo. Se você tem um médico e o médico mandou você tomar, comece a orar dizendo, Deus, eu repreendo esse prazã da minha vida. Isso não terá mais prazã na minha vida. Eu não terei mais prazer no prazã. O prazã não pode dar nenhum prazer para você. O que tem que te dar prazer é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que tem que te dar sono. É o Espírito Santo de Deus que tem que fazer com que você deita e durma. Porque esse homem aqui, no Salmo 143, ele diz, tira minha alma do cárcere. Mas no Salmo 3 ele diz assim, eu deito e logo pego no sono, porque o Senhor cuida de mim. Está lá no Salmo 3, Salmo de Davi. Ele diz isso. Querido, então quando a nossa alma sai do cárcere, toda a nossa vida é liberta. E o que o Espírito Santo de Deus quer fazer na minha vida, na sua vida, é nos libertar. Salvar, Jesus já nos deu uma salvação, sim, mas se você só quer ir para o céu, eu quero te dizer que há muita coisa para você fazer na terra, antes de ir para o céu. Jesus não te salvou só para você ir para o céu. Jesus quer te dar vida na terra. Ele quer trazer a vida dele através da sua vida. Ele quer manifestar o céu através de você. Então ele não quer só te levar para o céu, ele quer te dar vida na terra. E o que nos impede, querido? O cárcere na alma não te impede de ir para o céu, mas te impede de conquistar na terra. Tem muita gente que Deus, entenda isso, que quando morrer, vai estar lá diante de Deus, e ele vai abrir o seu livro, e vai dizer, fulano, está aqui no seu livro, Salmo 139 diz, todos os dias da sua vida foram escritos. Todos os dias da sua vida foram escritos no caderno de Deus. Salmo 139 está lá. Então, talvez muitos, quando chegarem diante de Deus, que eu creio que todos aqui vão para o céu, e alguns vão chegar e dizer, Senhor, ele disse, meu filho, eu escrevi uma vida para você. Olha, e eu disse que era para você ter muito dinheiro. E você não teve dinheiro porque você ficou preocupado com o dinheiro. Você amou mais o dinheiro do que a mim. Mas no seu livro era para você ter muito dinheiro. Mas eu não pude te dar dinheiro porque você amou o dinheiro e não amou a mim. Então eu não te dei dinheiro porque você amou o dinheiro e não amou a mim. Mas no seu livro estava escrito que você teria muito dinheiro para financiar a minha obra. Entenda isso. Mas eu não foi necessário te dar dinheiro porque você amou o dinheiro e não me amou. E outros Deus vai dizer assim, nossa, eu te dei recursos para você ser
um administrador de bens, mas você não conseguiu administrar nem a sua vida. Por isso eu não te dei nada mais para administrar, a não ser a sua vida. Porque você não conseguiu administrar nem a sua vida, mas você seria um grande administrador de uma empresa. Eu iria te dar uma empresa que iria administrar, ia trazer recursos para o meu reino. Mas você não conseguiu administrar nem a sua vida. A sua vida era uma bagunça. Você não conseguiu colocar a sua vida em ordem, quanto mais uma empresa. E Deus às vezes vai chegar perto de um e vai dizer assim: olha, eu coloquei você para salvar almas. Aí está aqui que você ia cuidar de gente. Mas a primeira pessoa complicada que eu coloquei na sua vida, você abandonou ela e disse: isso não dá para mim. Mas no projeto que eu escrevi para você, era para você cuidar de alma. E eu estava então começando o seu processo quando eu coloquei uma pessoa complicada na sua vida e você lá automaticamente nem deu satisfação a ela. Você jogou ela para outra pessoa. E você a partir daí não quis mais lidar com pessoas complicadas. Mas estava escrito que você iria cuidar de almas. Então nós temos que entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Há um propósito da nossa existência. Nós não viemos aqui somente para ir para o céu. Nós não viemos aqui só para ir para o céu. E tem gente que está estudando para se formar advogado, médico, e Deus disse: não. Eu te dei oportunidade para você estudar para se tornar um grande pregador da palavra, que eu ia te levar você para os 4 cantos do mundo. Você confundiu e começou a estudar para ser um advogado, um médico. Eu queria que você fosse um missionário e aprendesse línguas. Eu coloquei você para estudar, para que você aprendesse e fosse viajar para o mundo pregando a minha palavra. Mas você confundiu e começou a estudar para querer se dar bem na vida. E aí nós vamos dizer: ah, Deus, me perdoa, então eu quero voltar. Não vai ser mais possível. Porque nós temos uma vida. Somente uma vida. E o que você decide fazer hoje é o que você vai viver amanhã. Está entendendo isso? O que você decide fazer hoje é o que você vai viver amanhã. Decida a sua vida hoje. Decida a sua vida agora. Para que você viva uma vida com sentido amanhã. Você viva uma vida de Jesus. Porque não responda para mim, responda para você mesmo. Você crê que hoje o que você vive é o que Deus escreveu para você viver? A forma a qual você vive, você crê que é a forma que Deus escreveu para você? Se não é, entenda, você não está vivendo a vida de Deus, você está vivendo a sua vida. Você entende que o que você faz hoje é o que Deus colocou no seu coração? Você faz com amor, você faz com carinho, você faz, sabe, com toda dedicação? Se não é, entenda, não é o que Deus colocou para você fazer. Você precisa de descobrir o que você pode fazer, querido. Mas antes de fazer alguma coisa para os outros, faça para você mesmo. Antes de querer salvar alguém, salva você. Antes de querer trazer felicidade para alguém, seja feliz você. Antes de querer falar de Jesus para os outros, fala de Jesus para você mesmo. E diz: Senhor, tira minha alma desse cárcere. Antes de querer sorrir para os outros, sorria para você mesmo. Antes de querer apresentar um Jesus para os outros, apresente Ele para você. Antes de querer falar do Espírito Santo de Deus, fale dele para você mesmo. Porque Ele pode te tirar a sua vida do cárcere. Porque a gente fala que Deus é bom para os outros e esquece que Deus é bom para nós também. Deus não é bom só para os outros, Deus é bom para mim. E Davi, ele não pediu para tirar da circunstância. Davi não te deu tios, me tira dessa pobreza, me tira dessa situação. Não, Davi clamou e disse: tira a minha alma do cárcere. Porque se a minha alma sair do cárcere, Senhor, eu vou poder conquistar tudo aquilo que está na minha frente. E foi isso que aconteceu. Quando Davi clamou: tira a minha alma do cárcere, pessoas começaram a chegar até Davi. E no salmo ele disse assim: Senhor, enquanto a minha alma estiver no cárcere, eu vou ficar sozinho. Eu vou ficar na solidão, na solitude.
Porque pessoas que têm a alma presa no cárcere, querido, não encontra amizade, não encontra lugar, não encontra ninguém, está tudo ruim, está todo mundo contra ela, está todo mundo contra ele, o mundo conspira contra. E não consegue encontrar amizade em ninguém, não consegue encontrar a paz em lugar nenhum, muda de trabalho, o trabalho está ruim, eu vou sair desse serviço, porque eu não estou gostando desse serviço, aí sai, vai para o outro serviço, 2 meses depois diz, nossa, esse serviço também está ruim, muda de serviço, troca de televisão, mas essa televisão está chata, compra outra televisão, troca de carro, diz, eu não quero mais esse carro, e troca de carro e vê que continua a mesma desgraça. Por isso que Davi não pediu mentira dessa situação. Não quero sair desse lugar. Eu quero que a minha alma saia, Senhor. Eu peço, Senhor, tira a minha alma do cárcere, para que as pessoas começam a vir até a mim, para que eu tenha relacionamentos. Porque eu não sei se você conhece, tem gente que não dá para ficar perto. Porque toda vez que chega perto, só começa, que desgraça a minha vida é isso, ó céus, ó terra, ninguém gosta de mim, ninguém liga para mim, ninguém se importa comigo, ninguém está nem aí para mim, e só começa nisso, e ninguém quer chegar perto, ninguém quer ficar perto de uma coisa dessa, e diz que ninguém quer ligar, por quê? Porque não chega perto dele, não ouve uma coisa boa sequer. Não houve uma coisa, não há um sorriso. Como é que você está? É só perguntar como é que está. Eu estou triste, eu estou assim. Ninguém quer ficar perto. E aí fala que ninguém se importa. Davi estava nessa situação, ele olhou para o lado e disse, Senhor, ninguém se importa com a minha alma. Você tem que investir na sua alma. Você tem que procurar Jesus para ser liberto na sua alma. Não espere que os outros façam isso para você. Não espere que o seu marido vai fazer isso para você. Não espere que o seu esposo vai fazer isso para você. Não espere que ninguém vai buscar a Deus por você. É você quem tem que buscar. É você quem tem que levantar na madrugada e dizer, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. É você que tem que vir no culto amanhã de oração e dizer, Senhor, tira minha alma do cárcere. É você que tem que vir na semana da primícia e dizer, Deus, eu preciso do Senhor. Os humanos precisam de Deus, querido. Os humanos têm tempo para Deus. Os humanos sabem da necessidade que tem de Deus. Aqueles que precisam de Deus, não deixa Deus para depois. Coloquem Deus em primeiro lugar na sua vida. Porque sabe que tudo aquilo que precisa, tudo aquilo que necessita, está em Deus. Tudo aquilo que você precisa de ter paz nessa terra, está em Deus. Deus colocou dentro de mim, dentro de você, tesouros. Tesouros para fazer com que nós possamos alegrar essa terra. Deus escondeu dentro de mim, dentro de você, pedras preciosas. Eu estou me lembrando aqui da mensagem do bispo. Ele disse que enquanto nós não controlarmos as nossas emoções, não conseguimos controlar nada na nossa vida. Quem se lembra disso? Enquanto você não conseguir controlar a emoção da sua alma, enquanto a sua alma não conseguir ser livre, enquanto você verdadeiramente não conseguir ser liberto dessa opressão, você jamais vai conseguir viver a vida de Jesus. Os dias serão chatos. Os dias serão terríveis. O trabalho será terrível. A roupa fica ruim no corpo. Tudo, o sapato está apertando o pé. Tudo fica ruim. Tudo fica ruim quando nossa alma está presa. Porque nós não encontramos alegria dentro de um cárcere. Dentro de cárcere nós só encontramos tristeza. Mas nessa noite o Espírito Santo de Deus vai nos libertar desse cárcere. Davi percebeu que o estado em que ele estava, ele não iria conquistar. Então entenda isso, querido. A prisão da alma não te tira da salvação, mas tira você da conquista. Ela não te tira da salvação. Você pode ser salvo, preso no cárcere, porque a prisão, ela não te tira da salvação, mas te tira você da conquista. Se você quer conquistar, se você quer conquistar espaço, se você quer conquistar as coisas, precisa de ter uma alma liberta. E Satanás sabe muito bem, por isso ele investe. A maior investição dele hoje está na nossa alma, está na nossa mente. Por isso ele está tentando
aprisionar as nossas crianças através da TV, através da mídia, porque ele sabe que o único meio de aprisionar, de paralisar uma pessoa é na sua alma. E hoje ele tem usado esse meio para paralisar. E pessoas estão querendo buscar felicidade do lado de fora, nas coisas, nas pessoas, enquanto na verdadeira felicidade está dentro de nós. Dentro de nós. E nessa noite o Espírito Santo quer te libertar. O Espírito Santo de Deus tem o poder de tirar a nossa alma do cárcere. O Espírito Santo de Deus tem o poder de devolver a verdadeira alegria, a verdadeira paz para a nossa casa. Devolver o verdadeiro sentido, independente de como você esteja, onde que você mora, do que você tem. Independente disso, você pode ser uma pessoa diferente a partir de hoje. Você pode ser uma pessoa livre a partir de hoje. O sorriso pode voltar para o seu rosto a partir de hoje. As lágrimas não podem ser mais de sofrimento, mas podem ser de alegria a partir de hoje. Não haverá mais choro. Lá em Isaías capítulo 61, Jesus diz: o Espírito de Deus está sobre mim, e Ele me ungiu para trazer liberdade aos cativos. Jesus quer nos proporcionar liberdade. Ele não só quer nos proporcionar salvação, mas Ele quer nos proporcionar liberdade. E é difícil de acreditar, mas é verdade que ainda tem gente presa dentro da igreja. É difícil de acreditar, mas pela Bíblia dá para entender que, como Davi era um homem de Deus e encontrava sua alma presa, há pessoas ainda que está também com a alma presa e que precisa nessa noite de ser liberta. Coloque-se de pé, vamos orar. Entenda que há pessoas que ficam maquiando a dor. Elas ficam trazendo, não gritam, não tem coragem de dizer, está doendo. Tem pessoas que ficam, sabe, carregando aquilo dentro. Fica carregando, e não tem coragem de dizer, está doendo. Eu preciso. Davi, rei de Israel, não teve vergonha de gritar, Deus, tira minha alma do cárcere. Mas tem pessoas que às vezes têm vergonha de dizer, Senhor, eu preciso de ser liberto da minha alma. Aceitar o Senhor como Salvador eu já aceitei, mas ainda há coisas que eu preciso de ser liberto. Ainda há coisas que eu preciso de me libertar. E isso está acabando comigo, isso está roubando a minha paz. Querido, você precisa de ter coragem para gritar, tira minha alma do cárcere, Senhor. Você precisa de coragem de expor isso para Deus. E eu quero orar com você. Eu quero clamar a Deus com você. Se você precisa dessa libertação no seu espírito, se você precisa que o Espírito de Deus liberte a sua alma, eu quero orar por você nessa noite. Saia do seu lugar, vem aqui na frente. Porque eu não quero que você viva nem mais um dia dentro de um cárcere. Eu não quero que você nem viva nem mais um dia preso, sem paz, sem expectativa de vida, sem alegria, sem desejo de viver.